Então, nesse vídeo eu vou fazer as soluções das questões da primeira prova. E ao contrário dos outros vídeos, dos vídeos dos questionários, nesse eu vou resolver todas as questões. Tá? Não vou gerar uma ali e resolvendo conforme apareceu. Vou resolver todas as questões, né, todas as variantes das questões, para que vocês possam comparar com as avaliações de vocês. Tá? Então, a primeira questão, vou abrir ela aqui, né, vai estar um formato um pouco diferente, é o formato como aparece para mim aqui. Dado A igual a 1 mais I, né, pede as duas raízes quadradas de A. Né? Então, raiz quadrada sempre tem duas, raiz cúbica tem três, etc. Pede os dois valores. Né? Então, se eu escrever aqui, deixa eu ocultar. Então, vou colocar aqui questão 1. Eu tenho o valor A igual a 1 mais I. Eu quero saber as duas raízes quadradas desse elementinho aí. Né? Ou seja, eu quero Z, tal que Z ao quadrado igual a A. Ou seja, eu tenho que obter dois números que multiplicados por ele, cada um deles por ele mesmo, resultem no meu A. Ou seja, no meu 1 mais I. Então a gente sabe lá, né, que as duas fórmulas para a raiz quadrada, né? Aliás, para a raiz qualquer, mas em particular para a raiz quadrada é raiz quadrada do módulo A, cosseno θ mais 2k π sobre 2, mais I seno θ mais 2k π sobre 2, onde θ é o argumento do A, né? Θ é o ângulo. Pode ser qualquer argumento, tá? Não precisa ser os infinitos argumentos. Escolhe qualquer um dos argumentos que funcionem. Em particular, entre 0 e 2π, ou entre menos π e π, tá ok, tá ótimo. Então, né, vamos lá. O módulo A é a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais o cara que acompanha aqui, o I, é 1, né? Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é raiz de 2. Então, isso aqui implica que raiz quadrada da raiz quadrada de 2 é 2 vezes 2, raiz quarta de 2. Né? Ou 2 na meio, que é meio vezes meio, que é 1/4. Né? Então, esse cara aqui é o cara que vai ali na frente. Né? E o argumento do 1 mais I? Né? O argumento do 1 mais I é muito fácil de descobrir. Eu não preciso nem ficar fazendo senos e cossenos, só desenhar aqui. Aqui eu tenho o I e aqui eu tenho o 1. O tamanho aqui é 1, tamanho aqui é 1. Então, esse argumento aqui é 45 graus, ou π sobre 4. Né? 1 mais I. Então, se eu pegar θ igual a π², eu vou ficar fazendo variar esse k aqui até eu achar as duas raízes. Eu posso pegar k igual a 0 e k igual a 1, ou k igual a 1 e k igual a 2, ou k igual a menos 1 e k igual a 0. Enfim, eu posso pegar qualquer dois k's consecutivos, k igual a 7 e k igual a 8. Tá? O que interessa é que a cada dois ele vai se repetir. Então, o 0 e o 1 repete no 2, 3, repete no 4, 5, repete no 6, 7, e assim infinitamente. Né? Então, só vou gerar dois diferentes a partir desse cara aí. Lembrando, essa aqui, se fosse raiz enésima, ao invés do 2 aqui, eu teria o n aqui embaixo. Então, θ mais 2kπ sobre 2 é π² mais 2kπ sobre 2. Ou π sobre 8 mais kπ. Né? π² dividido por 2 é π8, e 2kπ dividido por 2 é kπ. Então agora eu vou fazer
k igual a 0 e k igual a 1. Então, se k igual a 0, eu tenho π oitavos, né? Então, isso aqui vai ser raiz quarta de 2 cosseno de π oitavos mais i seno de π oitavos. Essa aqui é uma das raízes. A próxima, k igual a 1, raiz quarta de 2 cosseno de π oitavos mais π. Eu vou fazer aqui no cantinho, π oitavos mais π é 8π sobre 8, né? Então fica 9π sobre 8. Então aqui é cosseno 9π sobre 8 mais i seno 9π sobre 8. Podia ter pegado também, se quisesse, né, o k igual a menos 1. Se o k fosse menos 1, vou apagar isso aqui. Tá aqui a segunda raiz, né? Se o k fosse menos 1, o que eu teria? π oitavos menos π, menos 8π sobre 8. Então, se k igual a menos 1, eu tenho menos 7π sobre 8. Que seria, que dá exatamente igual a esse valor aqui, porque o menos 7π oitavos é um ângulo, digamos assim, está na mesma posição do 9π oitavos, à exceção de uma volta, né? Então, o cosseno e o seno vão ser o mesmo. Então, se eu abrir lá, vou ver se eu usei esse aqui ou se eu usei esse aqui lá. Aqui, cosseno de π oitavos e cosseno de 9π oitavos. Tá ali. É a primeira. Aqui. A raiz quarta de 2, cosseno de π oitavos mais i seno de π oitavos, com k igual a 0, e raiz quarta de 2, cosseno de 9π oitavos mais i seno de 9π oitavos. Como eu não vou fazer a prova aqui, né, no final não vai me dizer se está certo ou errado, eu vou no meu botãozinho aqui, botãozinho mágico de preencher com as respostas, ele vai marcar lá, ó, era o A mesmo, né? Então as outras tinham coisas erradas, por exemplo, na B aqui tem um raiz quadrada em vez da raiz quarta, né? A seno é uma das alternativas, caso eu ache alguma coisa diferente. Raiz quadrada de 2 está fora, raiz quadrada de 2 está fora, raiz quarta de 2, raiz quarta de 2, mas aqui eu tenho menos π oitavos e menos 9π oitavos, não é certo esse aqui, também está errado. Então é a letra A. Então, vou fechar aqui a minha janelinha e vou ir para a próxima. A segunda variante dessa questão, ela é, ao invés de 1 mais i, ela é 1 menos i, né? Então, aqui fica tudo igualzinho, né? Então, vou apagar. As contas vão ser bem parecidas, só que ao invés de 1 mais i, eu tenho a igual a 1 menos i. Não vai mudar muita coisa, vou ocultar aqui, não vai mudar muita coisa, né? O módulo A é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, que é raiz de 2. Mesmo módulo, então raiz quadrada de módulo A é a raiz quadrada da raiz quadrada de 2, que é raiz quarta de 2. De novo, 1 menos i. Não é difícil da gente encontrar o ângulo aqui, porque é 1 para a direita e 1 para baixo. Então ele é simétrico aqui. Aqui é o menos i. E aqui é 1 menos i. Então, vai dividir bem no meio aqui, e esse meio aqui, o ângulo sempre com a parte positiva eu deixo x. Esse ângulo aqui é π quartos. Metade do ângulo π meios. Então, se ali é π quartos, na verdade,
é π quartos, mas como é para baixo, a gente vai tratar como menos π quartos. Tá? Quem preferir, ao invés de usar entre menos π e π, pode usar entre 0 e 2π. Então seria aqui o π quartos mais π meios. Né? Eu faço o 3π meios aqui mais π quartos. Também não tem problema. Vamos trabalhar com menos π quartos, que é um pouquinho mais fácil. Né? Então, a minha raiz aqui é a raiz quarta de 2 cosseno. Esse aqui, então, θ mais 2kπ sobre 2 vai ser menos π quartos mais 2kπ sobre 2, ou menos π oitavos mais kπ. Vou fazer para k igual a 0 e k igual a 1, pode ser. Né? Depende das minhas variações aqui que eu tenho. Né? Então, vamos lá. Cosseno, eu vou usar isso aqui para k igual a 0. Para k igual a 0, então aqui vai ser 0π, então vai ser menos π oitavos. Então, é cosseno de menos π oitavos mais i seno de menos π oitavos. Se k igual a 1, eu tenho menos π oitavos mais π. Então, isso aqui seria 8π sobre 8, 8 menos 1, 7π oitavos. Esse aqui para k igual a 1. Tem que ser igual ao k igual a menos 1, né? A exceção de uma volta, isso é menos π oitavos, menos π, que é menos 9π oitavos. Agora eu não lembro aqui qual é a versão que eu usei. Tem aqui menos π oitavos e aqui nesse aqui não, 7π oitavos, 15π oitavos, menos π oitavos e 7π oitavos. Foi essa versão aqui que eu usei, a letra D. Então vamos lá. Então usei o k igual a 1, não usei o k igual a menos 1. Então, se o k é igual a 1, isso aqui é raiz quarta de 2, cosseno 7π oitavos, mais i seno 7π oitavos. Então, menos π oitavos e 7π oitavos. Se eu abrir lá, de novo, tá aqui na minha letra D, ó. Raiz quarta de 2, cosseno... Não é a letra D, não. Eu acho que é a letra A. Eu usei a versão k igual a 1 e k igual a 2. Tá? Então, vou fechar aqui de novo e vou usar a versão k igual a 2. Tá, k igual a 1 está aqui. Tá? Se eu usar k igual a 2, eu tenho menos π oitavos mais 2π, que é menos π oitavos mais 16π sobre 8, que é 16 menos 1, 15π sobre 8. Então, se k igual a 2, esse aqui é raiz quarta de 2, cosseno 15π oitavos, mais i seno 15π oitavos. Né? Tu vê que é só adaptação. Esse cara aqui é exatamente igual, vou apagar aqui, é exatamente igual aquele lá de cima, né, com o ângulo mais 2kπ, mais 2π. É uma volta a mais. Aqui seria esse ângulo aqui. Tá? Dá o mesmo elemento. Então, não vou usar k igual a 0, vou usar k igual a 1 e k igual a 2. Então, é 7π oitavos e 15π oitavos. Vamos ver aqui, 7π oitavos e 15π oitavos. É isso aí, letra A. Aqui.
Então vou pedir para preencher aqui com a resposta sozinho, realmente, olha lá, tá lá. A letra A era a resposta correta. O que tem errado nos outros? O B aqui eu tenho uma raiz quadrada, tá errado. No C eu tenho uma raiz quadrada, também tá errado, na verdade eu tenho duas. Aqui no D eu tenho duas raízes quartas, mas o ângulo está errado aqui, não é π oitavos, é menos π oitavos, é para baixo. E no E aqui está quase certo, mas aqui tem... daria quase certo, mas aqui tem uma raiz quadrada e não uma raiz quarta. Então, para essa questão aí, a resposta correta é k igual a 1 e k igual a 2. Né? K igual a 0 funcionaria igual, só não tinha aquela opção ali. Então agora a gente muda, né, de questão. Né? Aquelas duas ali era uma questão. Alguns pegaram uma e outros pegaram a outra. A próxima questão é de derivadas, né, que fala das derivadas usando Cauchy-Riemann. Né? Então vou colocar aqui a primeira variante dela. Considera f de z, vou colocar lá em cima. F de z é igual a 2x ao cubo menos 6xy quadrado mais 6x quadrado yi menos 2y ao cubo i. Né? E aí pede a derivada de f com relação a z. Não é nem a x nem a y, né? É com relação a z. Né? Pedindo para usar as equações de Cauchy-Riemann. Deixa eu apagar, ocultar aqui. Bom, quem já conhece um pouco de produtos, né, sabe que isso aqui é 2z ao cubo. Né, isso aqui é bem fácil, né, por causa dos produtos mistos aqui. Né? Quem sabe isso aqui, sabe que a derivada com relação a z de 2z ao cubo é 6z ao quadrado. Né? Poderia ter feito ali, mas não é lógico tu pensar assim. Eu pedi para fazer via Cauchy-Riemann. Né? Então, o que Cauchy-Riemann diz? Que se é derivável, então a derivada, no caso f' de z, vai ser dada por o x, né, du dx, mais i dv dx. Aqui é o u e aqui é o v. O v é a parte imaginária e o u é a parte real. Né? Então, dá para fazer as 4 equações de Cauchy-Riemann para ver se funciona, ver se dá para aplicar os teoremas. Mas, como já pede direto a derivada, né, use, não precisa mostrar a existência, né, já está pressupondo a existência. Então, eu simplesmente vou pegar esse cara aqui, a parte real, e esse cara aqui sem o i, né, é a parte imaginária. Então, o u é igual a 2x cubo menos 6x y quadrado e o v 6x quadrado y menos 2y ao cubo. Então, isso aqui du dx é 2 vezes 3, 6x quadrado menos 6y quadrado. Né? Derivei só o x. E aqui, dv dx, né? dv dy. dv dy é igual a du dx. Né? Se eu derivar isso aqui com relação a y, dá 6x quadrado menos 6y quadrado. Né? Não, é dv dx. 2 vezes 6, 12. xy menos, derivada disso aqui com relação a z é zero. Então é 12xy. Logo, f' de z, derivada de f com relação a z, é isso aqui mais i vezes isso aqui. Então é 6x quadrado menos 6y quadrado mais 12xy. I. Ou quem preferir, bota 6 em evidência. Né? Aqui já é extra, né? Bota 6 em evidência. X quadrado menos y quadrado mais 2xy, que é exatamente
6z². Né? Tá aqui. Eu tinha dito que esse aqui é 2z², a derivada de 2z² é 6z². Tá aqui, né? Mas via Cauchy-Riemann. Essa parte aqui é extra, né? Não tá nessa forma aqui, o cara tá nessa forma aqui. Se eu voltar lá, então vou procurar aqui a minha questão. Z² não, 2, 2, 6 não, esse aqui muito menos, zero nem pensar, 6x² menos 6y² mais 12xy, tá ali, ó. 6x² menos 6y² mais 12xy. Eu pedi para preencher sozinho aqui, ó, realmente, letra E. Então vou ocultar aqui e vamos pegar a segunda variante dessa questão, que é bem simples também, né? Vou colocar ela aqui. Ó, considere z igual a função de variável complexa dada por f de z igual x² menos 6 x² y² mais y² mais 4x³ y menos 4xy³ i. Né? Pede via Cauchy-Riemann a derivada desse cara aí. Vou ocultar aqui. Esse cara aí, ele é Z². Tá? Não é obrigatório saber que isso aqui é Z². Mas é o Z². Aqui era x², né? Só voltar lá para ver. x². Então, esse cara aqui é o Z². Mas a derivada do Z² é 4z². Tá? Mas eu não pedi nesse formato. Pedi no formato via Cauchy-Riemann. Então, vamos lá. Esse cara inicial aqui é U. E esses aqui sem o I é V. Então, U é igual a x² menos 6x² y² mais y². E V, 4x³ y menos 4xy³. Sem I. Derivada de U com relação a x. 4x³ menos, vai cair o 2 aqui, 2 vezes 6, 12, xy², derivada de y², 0, com relação a x. Né? E aqui de novo, dv dx, não dy, porque senão tu vai ter que achar igual o cara ali de cima, né? dv dx, 3 vezes 4, 12x² y, menos 4y³. Opa, isso, 4y³. Então, a f de z é igual a 4x³ menos 12xy³ mais 12x² y, aí aqui junto com esse cara aqui vai o i, né? Menos 4y³ i. Tá? Isso aqui, se vocês compilarem, tem que dar lá o 4z². Vai botar o 4 em evidência e aqui fica as parcelas mistas ali do z. Aqui menos 12xy² aqui. Aqui o 12x² tá mal escrito. Aí. 4y². Então, se eu voltar lá na minha questão, vou puxar aqui mais para baixo. Ali. Tem que ter 4x³ menos 12xy² mais 12x² y menos 4y³ i. Já na primeira ali, né? Primeira questão, primeiro item aqui da questão já está. Olha, não pedi para preencher. Isso aí. A resposta certa é a letra A. Então, essas eram as duas variantes
para derivada. Então vamos para o próximo tipo de questão. Esse próximo tipo ele envolve os logaritmos, né? Então vou colocar aqui, determina o resultado de logaritmo de menos 1 sobre i. Log de menos 1 sobre i. Dá para usar as propriedades dos logaritmos aqui se quiser, tá? Mas o mais rápido de se fazer é transformar esse cara aqui com a forma a mais bi. Ou seja, menos 1 sobre i não é um número escrito exatamente na forma complexa. É um número complexo, mas não é um cara na forma a mais bi. Né? Então, menos 1 sobre i, se eu multiplicar em cima e embaixo por i, né, vai dar menos i em cima e menos i quadrado embaixo, que dá menos 1. Então, isso aqui é simplesmente i. Então, o log de menos 1 sobre i é simplesmente o log de i. Bom, e aí já ficou fácil, né? Já nem tem mais o que fazer. Log de i é dado por módulo i, ln do módulo i, mais i vezes o argumento do i. Onde é que está o argumento do i? O i é um cara que está exatamente aqui sobre esse eixo. Então aqui é 90 graus, ou π meios. Então mais i π meios mais 2kπi. Não pode esquecer que é todo o argumento, não é só o argumento principal. O log está com L minúsculo. Se fosse log com L maiúsculo, aí não tinha esse 2kπ aqui, era só o π meios. Né? Mas o L é minúsculo. Então, voltando lá para a questão, tá? Log de menos 1 sobre i é... Bom, faltou só observar aqui, né? Módulo i é 1, então isso aqui é ln de 1, que é 0. Então é simplesmente i vezes π meio mais 2kπ, tal que k pertence aos inteiros. Agora sim eu posso voltar lá. π meios mais 2kπi, tal que k pertence aos inteiros. É a letra C. Só para ver aqui, letra C, π meios mais 2kπ, vou pedir a resposta correta, isso aí, letra C. Já o próximo tipo é bem parecido. É o logaritmo de 1 sobre i. Deixa eu abrir aqui, ó. Determine o logaritmo de 1 sobre i. É praticamente a mesma coisa desse aqui, né? Logaritmo de 1 sobre i. De novo, eu vou fazer a mesma coisa, vou transformar ele na forma a mais bi. 1 sobre i, a inversa do i, eu vou multiplicar em cima e embaixo por i. Em cima vai dar i e embaixo vai dar menos 1. Ou seja, isso é menos i. Então é o log de menos i. Então, ele é dado por log de menos i, é dado por ln módulo de menos i. Módulo de menos i é 1 também, então isso aqui é 0. Mais i vezes o argumento do menos i. Menos i é um cara que está aqui para baixo, né? Então, esse ângulo aqui é menos π meios, ou 3π meios, se preferir, tá? Eu vou usar o menos π meios. Mais 2kπ. Tal que k pertence aos inteiros. Simplesmente o que muda daqui para cá é o ângulo do cara aqui, que esse aqui era o i porque era para cima, esse aqui é o menos i, então é para baixo, menos π meios. Então, vamos ver se tem alguma resposta assim igual lá. Ó, a letra B, né? Deixa eu ocultar aqui o menos π meios, né? Ele pode também ser, como eu falei, ao invés de eu considerar esse ângulo aqui, eu considero
toda essa volta aqui, né? Aqui é π meios negativo e aqui é 3 π meios, ou π meios mais uma volta. Então isso aqui também é 0 mais i vezes 3 π meios mais 2 kπ, tal que k pertence aos inteiros. Então depende do ângulo que eu escolher. Não tinha o menos π meios, escolhi o 3 π meios. Então posso sim voltar lá agora e marcar, escolher a letra B, 3 π meios mais 2 kπ i, né? Não é a f que não tem o i, essa aqui é o log, se fosse o log com a letra maiúscula, letra D não tem nada a ver, resultado de logaritmo ser um exponencial. E a letra C até estaria valendo, era um dos ângulos, né? Mas falta todas as variações, né? O log com L minúsculo sempre tem que considerar todas as variações. Então eu posso pegar, mandar preencher aqui com a resposta correta, que vai estar a letra B, né? Aqui, letra B. Então, essas eram as duas variantes para a questão do logaritmo. O próximo tipo de questão é potenciação, né? Também tinha duas variantes. Vou abrir aqui ela. Ó. A potência raiz de 2 mais i raiz de 2 elevado na i resulta em... tinha as opções ali. Então, raiz de 2 sobre 2 mais i raiz de 2 sobre 2 elevado na i. A primeira coisa que eu sei disso aí, né, é que isso aqui é e, o i lá em cima mantém e esse cara vira logaritmo. Log raiz de 2 sobre 2 mais i raiz de 2 sobre 2. Então, vou fazer, só o que eu tenho de dificuldade aqui é fazer esse logaritmo, né? Então, log raiz de 2 sobre 2 mais i raiz de 2 sobre 2 é igual, primeira coisa, módulo de raiz de 2 sobre 2 mais i raiz de 2 sobre 2, esse cara é um cara de módulo 1, né? Fica esse ao quadrado mais esse ao quadrado, fica 2 quartos mais 2 quartos em raiz quadrada, raiz de 1. Então esse cara tem módulo 1. Também, raiz de 2 sobre raiz de 2, não preciso pensar muito. Aqui vai ir raiz de 2 sobre 2 e aqui de altura vai ir raiz de 2 sobre 2. Então a altura e a largura aqui são iguais, então esse ângulo aqui é π quartos. Tá? Então, o log desse cara aqui é ln de 1, do módulo, mais i, vezes o argumento, né? π quartos, mais 2 kπ. Não tem que considerar todas as variações, né? Então, tal que k pertence a z. Então, isso aqui é e na i, log desse cara aqui esse é 0, e π quartos mais 2 kπ, tal que k pertence a z. Ou, i vezes i é menos 1, então isso aqui, eu até vou colocar igual aqui, e na menos π quartos, menos 2 kπ, tal que k pertence a z, né? Mudei os dois caras de sinal. O que tem de diferente aqui, né, é que essa resposta, ela não tem lá. Tá? Se eu olhar aqui, não tem menos 2 kπ. Por que eu não botei? Tá? Porque esse 2 kπ significa que varia em z. Então isso aqui é um conjunto, não é uma resposta. Essa resposta aqui dá um conjunto. Se eu fizer k variando em z, tá? Posso fazer de menos infinito a infinito, esse aqui vai ir de infinito a menos infinito. Agora, se eu fizer mais aqui, não vai mudar em nada, né? Porque o k está variando em z. Vai de menos infinito a mais infinito, tá? Por exemplo, né? Se eu botar aqui menos e mais, se k igual a menos 1, vai dar 2π. Se k igual a menos 2, 4π.
Se k igual a menos 3, 6π, etc. Agora, se eu botar mais aqui, ao invés de eu escolher menos 1, menos 2 e menos 3, eu escolho 1, 2 e 3. Se k igual a 1, dá 2π. Se k igual a 2, 4π. Se k igual a 3, 6π. Como k varia em z, esse conjunto de solução é o mesmo. Tá? Então, a resposta mais bonita aqui é e na menos π quartos mais 2kπ, tal que k pertence a z. Lembre-se que não é uma resposta única. São várias respostas, tá? É um conjunto de respostas que tanto faz o mais ou o menos aqui, gera o mesmo conjunto, porque k varia em z. Se fosse k variando, por exemplo, nos naturais, aí estava errado, né? Só vale tu trocar ali o mais por menos, porque ele está variando dentro dos inteiros. Então, se eu abrir lá, deve ter algum cara com essa resposta ali. Vamos lá. E na menos π quartos mais 2kπ. A letra E. Aqui. Então, vou pedir para preencher com a resposta certa. Tá ali. Letra E. Vou ocultar aqui. E a variante dessa questão é quase a mesma coisa, só que ao invés do mais eu tenho o menos no meio. Tá? Então é raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2i. Ela não muda em quase nada, o módulo dela é igual a 1. Aqui é menos. Esse é o quadrado mais esse é o quadrado. Né? O ângulo dela é raiz de 2 para cá, raiz de 2 sobre 2 para cá, e raiz de 2 sobre 2 para baixo. Então aqui o tamanho tem que ser o mesmo, então aqui o ângulo é menos π quartos. Basicamente o mesmo cara, só que com sinal negativo. Então, raiz de 2, vou colocar aqui θ igual a menos π quartos mais 2kπ. Raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2 i na i é igual a e na i log raiz de 2 sobre 2 menos i raiz de 2 sobre 2. Que é e na i vezes o log desse cara é ln de 1, que é 0, vezes i argumento i menos π quartos mais 2kπ. Então, isso aqui é i vezes i é menos 1, vai trocar o sinal do π quartos, troca o sinal do 2kπ, mas como o k é variante, de novo, igual o que funciona lá no outro, eu não vou trocar o sinal, mais 2kπ. Tal que k pertencente a z. E na π quartos mais 2kπ gera o mesmo conjunto de solução que e na π quartos menos 2kπ, porque k está variando em z. Então, deve ter alguma resposta igual lá. Vamos ver se a gente acha. Deixa eu puxar aqui para baixo. E na π quartos mais 2kπ. E na π quartos mais 2kπ aqui. Letra C. Então, pedir para preencher com a resposta correta, tá ali. Letra C. Era nossa resposta certinha ali. Então, o próximo tipo de questão é sobre trigonométricas. Né? Vou abrir aqui, pede o valor da tangente de I. Então, tem várias opções aqui, deixa eu ocultar. Vou escrever aqui, tangente de I. Tangente é o seno sobre o cosseno. Né? Então vamos lá, quem é o seno de Z? É E na IZ menos E na menos IZ sobre 2I. Né? E o cosseno de Z é E na IZ mais E na menos IZ sobre 2. Tá? Então,
já tenho aí o meu cosseno I, ou melhor, o meu seno I, é I na I quadrado, que é I na menos 1, menos E na menos I quadrado, que é I na 1. Que é menos 1, né? Dividido por 2i. E o meu cosseno I, E na menos 1, mais E na 1. Eu vou deixar só E, lá em cima e aqui, mais E sobre 2. Então, a minha tangente I é E na menos 1 menos E sobre 2i, dividido por E na menos 1 mais E sobre 2. Eu tenho o I aqui embaixo, né? Não fica legal, vou passar esse aqui. E na menos 1 menos E sobre 2i, não estou gostando desse I embaixo, vezes 2 sobre E na menos 1 mais E. Para mim sumir com esse I, esse 2 corta com esse 2, para mim sumir com esse I embaixo, eu multiplico em cima e embaixo por o I, fica menos 1 embaixo e I em cima, né? Eu faço aqui vezes I sobre I. Então fica, troco o sinal dos caras ali em cima, E menos E na menos 1, sobre E na menos 1, mais E. Troquei o sinal dos caras ali em cima por causa do I sobre I, vezes o I, que fica só lá em cima, fica o menos 1 embaixo. Vamos ver se eu tenho essa resposta aí. E menos E na menos 1 sobre E na menos 1 mais E, I. Ali a letra E. Aqui, letra E. E menos E na menos 1, E na menos 1 mais E, I. Pedir para preencher aqui, vamos ver realmente ali, letra E. Né? Barbadinho, só o seno e o cosseno. Deixa eu ocultar aqui. A segunda variante é a cotangente. Tá? Cotangente, ela é 1 sobre a tangente. Bom, quem pegou essa questão não tinha feito a questão da tangente, né? Então tinha que fazer do zero. Na verdade, ela é até mais fácil, vou manter minhas contas aqui no cantinho e vou fazer ela. Então, a cotangente de I, ela é o cosseno I sobre o seno I. Já fiz as contas aqui. O cosseno é E na menos 1 mais E sobre 2. E o seno, E na menos 1 menos E sobre 2i. Então, isso aqui é igual a E na menos 1 mais E sobre 2 vezes 2i sobre E na menos 1 menos E. Então, corto 2 com 2. Isso fica E na menos 1 mais E sobre E na menos 1 menos E, I. Não esquece do I que ficou lá, né? Então, só a gente procurar essa resposta lá. Vamos ver se tem E na menos 1 mais E. Aqui, E mais E na menos 1. E na menos 1 menos E, I. Aqui, letra F. Pedir para preencher com a resposta correta, ele vai deixar a letra F, tá? Mesmo que eu marque outra aqui, eu peço a resposta correta, ele vai lá para F. Então, resposta correta, E mais E na menos 1, ou E na menos 1 mais E, sobre E na menos 1 menos E, I. Tá? E aí com essa I, acho que eu não botei aqui, aqui, letra F. Né? Então, com essa aí a gente encerra todas as questões do questionário, todas as variantes que a gente fez. Né? Vocês podem olhar aí na prova de vocês, ver qual variante vocês pegaram e acompanhar aqui pelo vídeo a solução. Então tá. Até mais.